Olá, queridos! O vídeo de hoje vai falar sobre o medo. Eu, Kátia Maciel, fisioterapeuta especialista em coluna, do Coluna em Movimento, trazendo para você formas, um jeitinho diferente para você aprender a ser mais amigo da sua coluna. Eu vou falar hoje sobre o medo, porque eu tenho percebido em alguns depoimentos, em alguns comentários que as pessoas têm feito aqui no canal, falando que não conseguem muitas vezes fazer os exercícios que eu sugiro porque tem medo que doa mais, porque tem medo de machucar mais, porque tem medo de fazer errado. Tem uma frase do pai do meu filho que eu achava engraçado quando ele falava isso com o nosso filho, que quando ele brincava assim: "Ah, papai, eu não vou fazer isso não porque eu tenho medo". Aí ele falava para ele assim: "Filho, quem tem medo de fazer cocô não come. Vai lá e faz". E aí, a primeira vez que ele falou isso, eu fiquei filosofando sobre essa frase. E, na verdade, hoje eu acho essa frase incrível. Se você tem medo de fazer cocô, não come, porque com certeza você vai fazer cocô. Então, se você tem medo de sentir dor, toma uma atitude. Se você tem medo de parar de andar, toma uma atitude. Enfrenta, vai lá e faz o que é necessário. É claro que o bom senso, ele sempre vai existir. O bom senso, ele está sempre nos permeando. A gente aqui não dá muita atenção para a nossa intuição. Hoje, na verdade, eu entendo que bom senso é intuição, é feeling. E muitas vezes a gente deixa passar isso. A gente está tão conectado com as questões terrenas, com as questões materiais, que a gente esqueceu que a gente tem instinto, que a gente tem intuição, que a gente tem, né? Tem uma vozinha muitas vezes, até aqui falando com a gente o que a gente pode, o que a gente deve ou não deve fazer, mas a gente não dá ouvidos. O próprio corpo fala com a gente o tempo todo. A dor, ela é exatamente isso. Super nossa amiga, super reveladora de muitas coisas que estão nos acontecendo, mas a gente insiste em não dar ouvidos. Muito pelo contrário, o que a gente faz? Vai lá e toma um remédio para calar a boca da dor. Remédio para mim hoje é realmente isso. Eu vou lá e calo a boca da dor. Quero ver agora ela ficar buzinando aqui na minha orelha o tempo todo, me fazendo lembrar que eu tenho uma coluna, que eu tenho um pescoço. E aí a dor acaba momentaneamente e daqui a pouco ela tá ali falando de novo, porque ela é amiga da gente, amiga inseparável, eu diria quase. E ela quer o tempo todo nos mostrar que caminho a gente tem que seguir. Então, o medo, ele, assim como a dor, ele é um indicativo de que a gente tem que ter uma atenção com aquilo que está acontecendo ali. Se você está caminhando, por exemplo, numa rua escura, o teu medo, ele pode inclusive atrair o que você realmente está pensando que vai acontecer. Agora, se você enfrenta esse medo, você precisa atravessar aquela rua, mas você vai simplesmente pensando lá onde você vai ter que chegar, sem pensar em nada ruim que possa acontecer, com certeza você vai chegar. Agora, o medo também, numa outra perspectiva, ele pode te avisar e pode também aí entrar a sua intuição. Olha, essa rua está muito escura, eu acho melhor você não ir por ela. Ok, ouve a tua intuição, ouve esse medinho que bateu aí na sua porta. Ele, na verdade, ele está te guiando, mas ele não pode te limitar, como
Nossa, eu estou sentindo que vai acontecer alguma coisa se eu passar nessa rua escura. E aí simplesmente você não fazer nada, você não sai dali, não muda de caminho, mas também não sai dali. É muito provável que o que está para te acontecer vai acontecer, porque você não tomou nenhuma atitude. E isso, gente, eu estou falando disso para a gente trazer analogia para a nossa vida. Principalmente com relação à coluna. A coluna, ela está cada dia mais claro para mim o quanto a gente trava a nossa coluna a partir do momento que a gente trava numa situação, num contexto, a gente se sentir simplesmente acuado numa situação. Então, um emprego que não está legal, um trabalho que não está legal, você está sofrendo com aquilo, que os seus colegas de trabalho, o seu chefe não são as melhores pessoas para estarem com você naquele momento e você sofre com isso. Uma limitação, uma forma limitante de você se sentir acuado quando você está num relacionamento doentio, num relacionamento degradante, num relacionamento ciumento, num relacionamento triste, em que você não sente mais a sua liberdade ali sendo experienciada. Você pode se sentir preso e travado até mesmo dentro da sua casa, vivendo com você mesmo. Porque muitas vezes a convivência com você está tão difícil, porque você não se conhece muito bem, ou você não se aceita, também tem isso, que você passa a achar viver com você a pior coisa do mundo. E realmente pode estar acontecendo. Mas aí é que entra o autoconhecimento. Aí é que entra a autoinvestigação. Quando você passa a se conhecer melhor, seja de que forma for, seja ouvindo a palavra numa igreja, seja procurando por terapeutas holísticos, seja procurando ajuda com a psicologia tradicional, seja procurando ajuda com seu amigo ou sua amiga mais íntima para você contar para ela algo que está te deixando muito preso, muito travado. A partir do momento que você fala, você já tira de dentro de você aquilo que te estava fechando, inclusive aqui, a sua garganta, fechando o seu coração, não deixando que o seu amor transborde. Então, procura observar quais são os seus medos do dia a dia. Pode ser um medo bobinho, gente. Um simples medo de barata, ele pode ter muita coisa por trás disso. Quando que esse medo de barata começou? Eu tenho isso desde que eu nasci, desde que eu sou pequena. Tá, então vai lá na sua mãe. Investiga se sua mãe também tem medo de barata. Minha mãe tem medo de barata. E ela sabe quando isso começou? Tem uma situação. E aí você vai investigando. Investigação. Vai investigando onde tudo que você sente começou. A partir do momento que a gente acha o ponto inicial da coisa, a gente é capaz de transformar esse ponto inicial em outra coisa muito melhor. Ou simplesmente fazer passar tudo isso, dar um sopro nisso e desaparecer isso. Kátia, você está viajando demais hoje. Aposto que vocês estão perguntando isso. Não, gente, eu não estou viajando demais. Isso tem sido um processo pelo qual eu estou passando. Isso tem sido um estudo pelo qual eu tenho feito. E eu posso dizer que funciona. E mais ainda, a partir do momento que você deixa, principalmente, os seus pensamentos irem embora. Meu Deus, meu marido hoje saiu mais cedo, mas não chegou até agora. Aposto que ele está com alguém. Aposto que ele foi. Onde será que ele está? Onde será que ele está? Sabe esse pensamento que rumina? Esse pensamento que torna doentio uma situação? Esse pensamento que torna você sendo alimentado pelo seu ego, simplesmente? Esse pensamento te joga para baixo. Então, o que você pode fazer?
Uma sugestão, hein? Meu marido não chegou até agora, eu acho que eu vou ali no jardim plantar umas plantinhas que estão precisando. Acho que eu vou ali replantar umas mudinhas. Eu vou fazer isso. Ainda bem, vou prestar atenção também nos passarinhos, porque acho que vai valer a pena. Pronto, acabou. Você parou de pensar nisso. A nossa mente, ela só funciona com pensamentos. E normalmente esses pensamentos, eles são remoem. Eles vão e voltam. E é isso que faz a gente entrar numa depressão, é isso que faz entrar no sofrimento. E a gente pode escolher entrar ou não no sofrimento. E esse sofrimento e essa depressão, essa tristeza que a gente entra e muitas vezes não consegue sair, é o que faz o nosso corpo se retrair, é o que faz o nosso corpo se encolher, nossos músculos se diminuírem, sabe? Como num processo mesmo de depressão, a gente fica quietinho, encolhidinho num canto, sem vontade de sair da cama. E é o corpo que, na verdade, está ali definhando. Então, o que eu quero trazer para vocês é que a gente pode dar a volta por cima, que a gente pode sair dessas condições que nos deprimem e que nos trazem sofrimento o tempo todo. Seja por uma besteira qualquer, seja para uma situação muito grande, seja por um momento, por uma situação em que você julga muito grave. Você pode sair dela a qualquer momento. A escolha é sua. No budismo fala-se muito disso. A escolha de sofrer ou não sofrer é somente nossa. Tanto é que eu acho muito interessante isso. No budismo, eles comemoram a morte do ente querido. Tem festa. Eles dão presente para as pessoas que vão até o velório. Por quê? Porque eles entendem que a morte não é o sofrimento. Que a morte é somente uma passagem. É um momento em que a pessoa saiu desse experimento todo aqui, que é doloroso, na maior parte das vezes, e que ela vai para uma condição muito provável de muito mais tranquilidade do que essa que a gente vive aqui hoje, sem tantos pensamentos. E aí não há sofrimento. O sofrimento, aproveitando o exemplo aqui do ente querido que se foi, ele é por egoísmo da nossa parte. Ele é, como é que eu vou viver sem ela? Como é que eu vou ficar agora sem a presença da pessoa? Eu vou sofrer muito. Eu. Mas e se a pessoa que se foi, estava sofrendo tanto, com uma doença tão séria, tão grave, tanta dor, tanta tristeza? Você pensou nela? Você pensou o quanto para ela foi libertador ela ter ido? E pensando por esse lado, olha quanta alegria a gente pode ter, mas não, é o nosso eu que vigora. E esse eu diria que egóico, é o que nos faz definhar. Então, a partir do momento em que a gente tira esse eu de cena, é meu, isso aqui, não tira isso aqui, que isso aqui é meu. Não, deixa isso aqui, que isso aqui, eu que coloquei aqui vai ficar aqui. A partir do momento em que isso eu não posso deixar de dizer. Quando a gente está conversando com alguém, a pessoa está ali toda triste, contando uma situação que aconteceu com ela. Aconteceu isso comigo. Tô tão triste. Eu tô tão não sei o que, né? Aí a gente vira e fala assim, numa atitude muito egóica. Isso eu tô falando de carteirinha, tá, gente? Já fiz isso muitas vezes. A gente vira numa atitude egóica e a gente fala assim, comigo também já aconteceu isso, minha filha? Comigo foi assim. Aí eu. E a pessoa que estava ali sofrendo, desabafando, ela passa a ficar em segundo plano. Não é nem em segundo plano, né? Já acabou para ela todo o momento dela de se abrir. Acabou. Ela não tem nem mais vontade de falar.
Então, isso tem uma técnica de escuta e de fala que chama comunicação não violenta. Hoje tem cursos para você aprender a se comunicar de uma maneira mais amorosa. E dentro da comunicação não violenta existe a escuta amorosa. Experimentem isso também. Ouvir uma pessoa até o final, sem dar um pitaco. É um desafio, gente. É um desafio. Ouve a pessoa até o final. Deixa a pessoa finalizar, concretizar a ideia dela. E aí depois você pode trazer a sua fala. Puxa, eu entendo o que você está dizendo. Nossa, eu compreendo muito bem. Nossa, eu consegui me colocar. E é muito louco isso, porque eu já fiz algumas experiências. E quando a gente ouve a pessoa até o final, a gente consegue se colocar no lugar dela. Sabe a palavra empatia? Empatia é se colocar no lugar do outro. Quando a gente ouve uma pessoa até o final, a gente se coloca no lugar dela, a gente sente. A gente é capaz de sentir o que ela sentiu. E a partir do momento em que a gente sente o que a pessoa está sentindo, a gente tem condição de falar exatamente aquilo que a pessoa precisa ouvir naquele momento. Mas sem contar exatamente a nossa história. Até a gente pode contar a nossa história, mas aí ela vai cair de um modo diferente. Ela vai entrar ali como uma ajuda realmente para a pessoa. Experimentem fazer isso. Então, serão 3 exercícios para vocês. Vou pedir 3 experiências para você exercitar aí durante a semana. Anotar quais são os seus medos, anotar quais são as suas crenças que te limitam a fazer algo e treinar a escuta amorosa. Depois desses 3 exercícios, gente, eu garanto que vocês já vão se sentir outras pessoas. Gratidão por estarem aqui. Gratidão por me ouvirem, gratidão por vocês estarem cuidando de vocês. Espero que vocês compartilhem esse vídeo, espero que vocês comentem esse vídeo. Eu gosto muito quando vocês colocam aqui o que foi que esse vídeo trouxe de benefício para vocês, ou simplesmente, olha, isso que você falou, eu sinto isso, eu já vivi isso que você viveu, isso que você colocou, eu já tive algo parecido com isso. Traz aqui uma analogia com alguma situação, vamos filosofar em cima desse assunto. E, com certeza, esses comentários que vocês fazem, eles acabam ajudando muitas outras pessoas. Gratidão por estarem aqui. Até o próximo vídeo.